Após o recente episódio de violência contra uma jornalista durante a entrevista, a omissão das mulheres de esquerda só escancara a farsa do feminismo e do discurso de direitos humanos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Para variar, as mulheres mais emblemáticas do governo Lula, que vivem levantando a bandeira dos direitos femininos, ignoraram a agressão sofrida pela jornalista Denise Ortiz da Rede Globo. O caso aconteceu no Palácio Itamaraty no dia 30 de maio, quando jornalistas foram agredidos por um agente do Gabinete de Segurança Institucional, o GCI, do governo federal, durante coletiva de imprensa com Nicolás Maduro. Denise Ortiz levou um forte soco na região do peito, local onde ela colocou uma prótese devido a uma cirurgia, e isso a deixou bastante traumatizada. A jornalista reclamou em transmissão na TV Globo detalhando a agressão sofrida. Soco no peito, que prende a respiração. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Sensação de impotência e de violência que você sente na pele. O chocante é que mesmo após a repercussão nacional da violência, as figuras femininas do governo Lula, como a própria presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, além de Simone Tebet e a esposa do Lula, a Janja, não quiseram comentar sobre o assunto. Isso só nos mostra que a esquerda usa o discurso dos direitos das mulheres e a pauta feminista como bandeiras para atrair eleitores e nada mais. Além das mulheres, outros grupos como negros e indígenas não passam de instrumentos para se alcançar o poder e manter alguma popularidade. Se o agressor de Denise Ortiz tivesse sido um homem de direita, aí sim seria motivo para levantar a bandeira feminista e fingir a preocupação com a violência contra as mulheres. Mas como era a segurança de Maduro e do GCI, não era conveniente protestar contra a violência. Além das mulheres em posição de poder no governo, o próprio presidente Lula, que supostamente defende a democracia e veio para implementar um governo do amor, ficou em silêncio sobre o ocorrido. Irônico que horas antes da agressão sofrida pela jornalista, Lula discursou negando as violações à democracia, aos direitos humanos e às liberdades individuais que ocorriam na Venezuela. Lula finge que nada acontece num país que sofreu o maior êxodo de refugiados da América Latina, mesmo que instituições como a ONU já tenham denunciado os crimes contra direitos humanos e contra as liberdades de imprensa. Ministras que supostamente combatem a violência contra mulheres, entre elas a Aniele Franco, da pasta Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, povos indígenas, também não disseram nada. E para piorar, até mesmo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, resolveu ignorar o episódio. No entanto, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, resolveu se manifestar no dia 31 de maio, sendo uma das poucas vozes a favor da repórter. Além dela, outras poucas manifestações foram do Itamaraty e da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, que avisaram que providências seriam tomadas. Não se sabe qual providência foi tomada de fato e se houve alguma punição para os autores da violência. A verdade é que a própria vinda do ditador Maduro já deveria ser motivo de repúdio de todas as pessoas que alegam defender os direitos humanos e se opõem a governos autoritários. Na Venezuela, milhares de jornalistas e opositores foram presos, torturados e assassinados. Não existe liberdade de imprensa naquele país e é bem comum o uso da força para reprimir pessoas que ousam contestar o governo. Cabe mencionar também que a crise econômica e a sua hiperinflação causada por políticas socialistas e a ausência de teto de gastos no governo venezuelano fazem com que muitas pessoas não consigam ter o básico para sobreviver. Quantas mulheres tiveram que se prostituir em países que Lula admira como Cuba e Venezuela para comprar alimentos para os filhos? Isso nem sequer é assunto a ser considerado pelo governo do amor e seus ministros, que só levantam a bandeira feminista quando é conveniente. Ao longo das eleições de 2022, a candidata na época, Simone Tebet, se manifestava sempre a favor da liberdade de imprensa, além de defender a importância das mulheres na cobertura jornalística. Inclusive, em agosto do ano passado, ela publicou uma nota de repúdio criticando Bolsonaro, após ele ter respondido Vera Magalhães de forma áspera durante um debate. Claro, é nítido que sua manifestação tinha a intenção de mostrá-la como boa moça e preocupada com as mulheres, mas isso não passava de uma propaganda pessoal. Simone teria afirmado que a presidência da República é lugar de exemplo, respeito à liberdade de imprensa e às mulheres. Por ironia do destino e por fome de poder, ela própria acabou se aliando a um amante de ditaduras que disse inúmeras vezes que iria regular os meios de comunicação. Este ano, para variar, ela esqueceu tudo o que disse no passado sobre as mulheres.
Já a deputada Gleisi Hoffmann, que há anos tem sido a principal voz feminina do PT, adora defender os jornalistas que compactuam com sua causa, quando são atacados de alguma forma. Um exemplo é que este ano, Gleisi se manifestou após uma suposta agressão a um jornalista com histórico de se posicionar favorável às pautas do governo atual. Após a imprensa veicular que um deputado do PL, Mário Frias, teria desferido um soco no jornalista, Gleisi usou suas redes sociais para dizer que parlamentares apoiadores de Bolsonaro estariam agredindo jornalistas. No entanto, alguns vídeos foram revelados e mostraram que não houve agressão física. No dia 31 de maio, um dia após a agressão à jornalista da Rede Globo, a esposa de Lula participou de um evento juntamente com a ministra das Mulheres. Em seu discurso, ela mencionou a misoginia e preconceito contra mulheres. No entanto, não mencionou o caso de Delís Ortiz. A hipocrisia é tanta que Janja publicou fotos nas suas redes sociais ao lado do ditador da Venezuela, sendo que ele é acusado pela ONU de torturar jornalistas e estuprar mulheres contrárias ao regime. Não é possível que ainda exista alguém que acredite nessa farsa, na narrativa da esquerda política e suas hipocrisias. Eles adoram posar de virtuosos e bondosos, mas se omitem aos crimes praticados pelos ditadores de esquerda. Felizmente, por outro lado, alguns senadores e deputados protocolaram moção de repúdio contra a visita de Nicolás Maduro. Entre eles, o senador do Partido Novo, Eduardo Girão. Já na Câmara dos Deputados, Marcel von Hatten, também do Novo, apresentou moção de repúdio à visita oficial de Maduro ao Brasil. Na justificativa, o deputado escreveu: "A vinda do ditador Nicolás Maduro ao Brasil sinaliza grave mensagem do nosso país no cenário político internacional. No mínimo, omissão e complacência do atual governo brasileiro com o regime ditatorial, corrupto e opressor que por ele é mantido na Venezuela. Não é demais lembrar os incontáveis desrespeitos aos direitos humanos e a destruição do Estado de Direito na Venezuela." E o deputado federal Messias Donato, do Republicanos, protocolou na Comissão dos Direitos Humanos uma moção de repúdio ao presidente por receber o ditador da Venezuela. Ele ainda ressaltou que, diariamente, venezuelanos fogem do regime ditatorial de Nicolás Maduro em busca de uma vida minimamente digna, sendo muitos desses recepcionados pelo próprio Brasil. Em setembro de 2022, a ONU divulgou um relatório que revela que as agências da inteligência da Venezuela, tanto civis como militares, atuam coordenadamente para reprimir a oposição, cometendo crimes contra a humanidade. O relatório da Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos das Nações Unidas sobre a República Bolivariana da Venezuela descreve os papéis desempenhados por diversos indivíduos em diferentes níveis de comando dessas agências. Relatórios anteriores já haviam destacado o envolvimento de agências de inteligência militar e civil em violações de direitos humanos desde 2014. Para a ONU, algumas dessas violações constituem crimes contra a humanidade. O relatório da missão documenta 122 casos de tortura, violência sexual e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes perpetrados pelas entidades. Elas também torturaram ou maltrataram detidos, incluindo políticos da oposição, jornalistas, manifestantes e defensores dos direitos humanos, principalmente no centro de detenção El Helicoide, em Caracas. As agências utilizaram violência sexual e de gênero como forma de tortura e humilhação. As autoridades venezuelanas não investigaram nem processaram os responsáveis, nem proporcionaram reparação às vítimas. As violações e crimes continuam ocorrendo atualmente, e muitos dos funcionários investigados pela missão ainda trabalham nessas agências, alguns inclusive foram promovidos. O relatório da ONU revela como essa máquina repressiva foi acionada pelo ditador venezuelano e seus aliados, como parte de um plano do governo para reprimir críticas e oposição. O relatório destaca a impunidade que envolve esses crimes contra a humanidade e enfatiza a necessidade de uma comunidade internacional garantir justiça e reparação para as vítimas. Infelizmente, a violência sexual e de gênero, privações e torturas, além de assassinatos, têm sido comuns na Venezuela há tempos. Mesmo assim, a esquerda brasileira, que adota a narrativa de que estão defendendo os direitos humanos e de que defendem a democracia, de nada falam sobre os fatos. Nunca foi sobre as mulheres e seus direitos, mas pelo poder. E não podemos nos esquecer disso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.